quando o assunto é componente para PC, estou falando de placa-mãe, placa de vídeo, memória, existem muitas marcas e modelos para você escolher o que você preferir no site do Kabum. Agora, quando o assunto é processadores, a gente fica no meio assistindo uma guerra basicamente entre os azuis e os vermelhos. Não que essas duas marcas deixem a desejar, pelo contrário, Intel e AMD entregam produtos incríveis e são muito bons no que fazem. Mas acaba sendo um pouco estranho, né, a gente ficar dividido isso a ter duas opções no mercado. Para ser justo, existe ainda um outro cenário, né, de microprocessadores feitos pela Qualcomm e também pela Apple, que acabam equipando aí os smartphones, alguns notebooks e no caso da Apple que eu citei com o novo chip M1, os iMacs, MacBooks Air e MacBooks Pro também vêm com essa tecnologia que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas se a gente voltar mesmo para o PC, para o desktop, a gente acaba ficando no meio dessas duas fabricantes. E eu fiquei pensando nisso, será que não tem outros players aí no mercado que queriam pegar um pedacinho dessa fatia? Por que será que microprocessadores, desktop, PC para você montar aí na sua casa, a gente só tem essas duas opções? É disso que eu vou falar nesse vídeo. Para entender esse contexto atual, a gente precisa voltar um pouco no tempo, na verdade bastante no tempo, para entender o início da era da computação pessoal. Então a Intel criou um processador que era o 8086, que acabou depois virando, né, o sinônimo de x86 dessa arquitetura de microprocessadores que foram usados lá atrás. Então em 78 eles começam a desenvolver esse projeto, depois eles criam um que é o 8088, que foi um processador de 16 bits e com 5 MHz de processamento, e ele foi escolhido pela IBM para lançar um projeto de computação pessoal. Porque a IBM, que é a International Business Machines, era uma empresa que fazia soluções caras, grandes e pesadas voltadas para a empresa. Só que a Apple surgiu no mercado e acabou dominando esse começo de computação pessoal, oferecendo soluções domésticas. E aí a IBM, para rivalizar com a maçã, desde lá de trás, ela lança o projeto do PC, Personal Computer, que é o nome que a gente usa até hoje, para lançar essa computação pessoal. E aí eles escolheram esse processador, montaram essa máquina e foi um grande sucesso de vendas. E por que isso é importante? Porque desde esse começo, com essa arquitetura x86, isso acabou virando uma referência para os desenvolvedores de software criarem os programas e soluções legais para a galera ter em casa, como editor de texto, software para imprimir alguma coisa. Foi o grande começo e acabou virando uma referência de mercado desde então. Com o sucesso da venda dos PCs, a IBM ficou com medo de ficar refém dos chips que só a Intel fabricava. Então, eles começaram um processo de expansão e licenciamento dessa arquitetura x86, permitindo que outros fabricantes do mercado pudessem usar essas instruções, pagar os royalties e desenvolver também outros processadores para equipar esses IBM PC. E aí surgiram outras empresas, entre elas a Advanced Micro Devices, AMD para os íntimos, que criou processadores baseados nessa arquitetura x86 para as máquinas da IBM. E eles fizeram isso durante muitos anos, até os anos 90, quando eles decidiram tentar a sorte no mercado e fornecer os seus processadores para outros fabricantes de computadores, não só a IBM, e isso deu muito certo. Uma coisa que eu preciso dividir com vocês é que naquela época não era igual hoje, que a gente pode escolher todo o nosso hardware, a placa-mãe, a CPU, a GPU, do jeito que a gente quer. Você escolhia uma marca que você gostava, que você acreditava ou que você pudesse pagar, como era o caso da IBM, da Compaq, da própria Apple, e você comprava esse PC e ele vinha todo pronto, montado, de acordo com o que o fabricante escolheu. Então, obviamente, assim como a IBM surgiu para competir com a Apple, outros fabricantes surgiram para competir com o mercado de PCs da IBM e começaram a montar essas soluções com preços mais agressivos e oferecendo também outras possibilidades de outros hardwares. E aí surgiram outros fabricantes de processadores, como foi o caso da Cyrix. Comenta aqui embaixo se você já ouviu falar, se você já usou. O que eu posso dizer é, eu usei esse processador, ele era muito legal, ele veio para competir, né, com a evolução do x86, depois do 386, 486, 486DX2, 586, o Pentium, né, que foi muito famoso quando a Intel lançou, e o Cyrix veio para competir com o Pentium. Nos benchmarks de programa de escritório, de planilha, de cálculos matemáticos, ele ia muito bem. Mas teve uma falha trágica durante a história da Cyrix, que eu vou contar para vocês o porquê que esse processador acabou sumindo do mercado. A Cyrix estava indo bem demais, sendo escolhida por vários montadores dessas máquinas prontas, até que a ID Software, que já era muito famosa por ter lançado o Doom, o Wolfenstein, lançou o Quake.
E nessa época eu preciso trazer o contexto que era a revolução da multimídia. Então os computadores já estavam com telas com uma qualidade melhor, né, coloridas, já estavam com aquele kitzinho multimídia mesmo, com as caixinhas de som, CDzinho para você instalar as coisas no computador, e isso era uma demanda do mercado. A galera queria mesmo uma melhor experiência gráfica, visual e sonora. E aí o que aconteceu? A ID Software baseou todo o desenvolvimento do Quake, que era um jogo de tiro muito legal naquela época, com gráficos nunca antes vistos, mas eles se basearam muito nas soluções feitas pela Intel. Então, quando o jogo era instalado num processador Cyrix, que tinha a mesma arquitetura, ele tinha algumas diferenças ali do jeito de processar as informações, principalmente o seu pipeline de processamento e os pontos flutuantes ali. Não vou entrar nessa nerdice, mas o fato é, dá uma olhada como é que o jogo rodava naquela época. Então, meus queridos seguidores, vocês que reclamam de FPS nessa máquina maravilhosa que você joga em Full HD, no celular, cara, pensa como era a nossa época de jogar de adolescência. Era isso. Então, se você tivesse comprado, convencido seu pai e sua mãe a te dar um computador e apostado no Cyrix, que tinha uns benchmarks muito legais e um preço acessível, você ia ter essa experiência péssima. E o pior de tudo, a ID Software poderia ter lançado algum patch, algum fix, né, para resolver isso, porque era uma questão puramente de adaptar o código, o software do jogo para o processador, mas ela não teve interesse, não fez isso. E aí a Intel e a AMD, que rodavam o jogo bem, com um FPS fluido e bacana, acabaram virando referência, né, de máquinas multimídia, com uma qualidade boa, entrega de gráficos e vídeo e áudio também, e isso fez com que as fabricantes que estavam apostando e usando as soluções da Cyrix parassem de comprar isso para equipar suas máquinas montadas e vendidas para o público, e aí simplesmente eles acabaram caindo em descrédito, que eles não entregavam um bom processamento e foram comprados pela Vaya Technologies, aquela empresa muito famosa por fazer microchips, chipsets e tudo isso aí. Com o final da Cyrix ali em meados dos anos 2000 e com essa demanda crescente do mercado pedindo melhores gráficos e uma evolução da plataforma x86, a AMD sugeriu a criação de um x86-64, que ela batizou de AMD 64, trazendo essas novas instruções 64 bits, modernizando, deixando tudo mais poderoso e muito mais potente. E aí olha só como a vida é louca, meus amigos. A Intel licenciou essa tecnologia para a AMD lá atrás e como o mundo não gira, ele capota a AMD que deu essa trucada na Intel e falou: Intel, tá na hora da gente ir para os 64 bits, dá uma olhada no que eu fiz, faz igual, vamos junto nessa, o futuro vem aí. E aí tem uma curiosidade sobre isso, porque a AMD foi muito mais inclusiva, porque ela lançou essa arquitetura nova, mas ela tinha uma retrocompatibilidade, ou seja, se você rodasse um Windows que era 32 bits, tivesse a licença para rodar o Windows naquela época, ou os programas aplicativos da sua empresa eram 32 bits, os processadores da AMD 64 também funcionavam em 32 e até 16, com desempenho legal e de forma inclusiva. Já a Intel ficou ali de boa, pensando, fazendo o chip dela, e aí já renovou a arquitetura e forçou todo o mercado a se adaptar a esse novo chip, porque era uma arquitetura completamente nova e não era tão retrocompatível assim. Então teve essa diferença e isso contou muitos pontos para a AMD. Eu lembro que eu era moleque nessa época e eu comecei a ver todos os meus amigos surgirem com processadores AMD, porque eles tinham preços acessíveis e rodavam basicamente tudo. Se você fosse investir na Intel, além de eles custarem mais caro aqui no Brasil, você tinha que atualizar todos os seus softwares. E isso na época era bem caro. Bom pessoal, esse vídeo foi repleto de informações, siglas e nomes, mas era importante dar esse contexto para que vocês entendam por que que hoje a gente tem essa polarização aí, essas duas empresas basicamente dominando quase que 100% dos microprocessadores de computação pessoal que a gente tem hoje. Imagina só você aí, empreendedor, lá no Vale do Silício, na Califórnia, querendo lançar uma marca nova de processadores, o quão caro, o quão difícil é você conseguir brigar com essas duas, até porque elas têm os licenciamentos, então você vai ter que pagar royalties para elas, vai ter que desenvolver pesquisa. E aí já faço uma outra provocação aqui. A gente tem de um lado Intel, do outro lado a AMD quando a gente fala de x86. Mas a gente tem também a Qualcomm e a Apple correndo por fora com a arquitetura ARM,
que é uma outra estrutura de pensar um chip, e isso tem revolucionado, porque as máquinas têm um desempenho bom, baixo consumo energético, enfim, estão performando muito bem. Só que, por exemplo, você não consegue hoje ter um desempenho tão satisfatório se você tiver um notebook rodando um processador ARM para instalar o Windows nele, não roda tão bem quanto o x86. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero a opinião de vocês aqui embaixo, que vocês me respondam qual é o futuro que vocês acham, né? Porque a Apple está fazendo esse processador agora baseado em ARM, que ela paga royalties para a Nvidia, que comprou a patente dessa arquitetura, e já tem os rumores dizendo que a Intel pode, nos próximos anos, fazer um chip híbrido, misturando a arquitetura x86 com o melhor que ela pode oferecer e também ARM no mesmo processador. E é isso que eu queria que vocês respondessem, porque vários especialistas que eu leio na internet, nos blogs, vejo vídeos na internet, eles já estão dizendo que pode ser que o x86 chegou no limite. Ou seja, não é mais possível você diminuir a litografia, baixar muito esses nanômetros, né? Então, eu lembro que o primeiro processador que eu usei tinha 300 nanômetros, hoje a gente tem processadores de 9, e a Apple que conseguiu já baixar os 7 nanômetros da AMD para 5 nanômetros com essa nova tecnologia. Então eles são mais eficientes, gastam menos energia e têm potência. Então assim, eu queria que vocês respondessem aqui embaixo o que vocês acham que vem por aí. Será que a Apple vai entrar como um player? Será que ela vai vender esses chips para o mercado e você vai poder montar no PC? Eu duvido muito. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, eu quero saber a opinião de vocês e vamos brincar de futurologia aí, combinado? A gente se vê no próximo vídeo e até lá.